E aí, como é que você tá? Espero que esteja tudo bem. Para você que não me conhece, eu me chamo Paulo e aqui no canal a gente busca trazer soluções para o dia a dia de lojistas Shopify, seja comércio tradicional ou dropshipping. A última solicitação que a gente teve com mais frequência lá no nosso e-mail foi para trazer aquele script, né, de tantas pessoas viram esse produto no momento. Tá? Se você não sabe que aplicação é essa, é aquela que tem o ícone de um olho, na frente dele tem um número randômico, né? Randômico é o número que altera o tempo todo, 8, 10, 12, 25, 23. E a seguir tem uma frase, né? Por exemplo, 23 pessoas estão vendo esse produto nesse momento, tá? Essa é a aplicação que a gente vai trazer hoje. O tema que a gente vai usar como base é o Warehouse, mas no decorrer do conteúdo eu vou te dar algumas alternativas que você pode fazer para identificar qual é a pasta no seu tema específico, caso você não esteja utilizando esse. Primeira coisa que eu vou fazer, eu estou aqui na minha loja, vou fazer um preview e vou até a página do meu produto. Vamos aqui digitar produto teste, selecionar meu produto e aqui estou eu. Geralmente eu costumo colocar aqui abaixo, no botão de comprar agora, adicionar o carrinho, mas o local quem define é você, tá? Fica a critério da sua imaginação. Pode ser acima do nome do produto, pode ser logo acima do seu leitor de quantidade, tá? Isso aí é a critério. Beleza. Próximo passo. Eu vou vir aqui nos três pontinhos e vou duplicar para ter uma cópia de segurança. Lembre-se, toda vez que você vai fazer uma edição no código, é necessário você fazer uma duplicata para que dessa forma você consiga se assegurar caso algo dê errado, né? Ou não saia como esperado. Beleza, efetuei, né, a minha duplicação do código-fonte do tema. Agora eu vou vir aqui em editar código. Para esse script eu vou precisar de duas pastas. A primeira é a minha seção da página do produto e a segunda é o meu snippet, que no caso desse tema aqui é Product Info, tá? Vamos lá. Se você não sabe quais pastas você vai utilizar para fazer a inserção desse script, eu aconselho você usar uma extensão chamada Shopify Theme File Assist. Tem vídeo aqui no canal sobre ela. O que é que ela vai fazer? Ela vai habilitar aqui acima uma barrinha de pesquisa, onde você vai inserir elementos, classes ou IDs, que são identificadores dentro do código, que vai te auxiliar a identificar em qual pasta se encontra aquele elemento. Então o que é que você vai fazer? Você vem aqui, por exemplo, no botão de compra, vem inspecionar. E aqui você copia um valor qualquer. Por exemplo, vou copiar essa classe aqui, ó, Product Form Payment Container. Usando essa extensão, você clica em Search e ela identifica para você. Ah, tem dois elementos aqui, ó, que possuem. Um deles, deixa eu subir aqui. Um deles fica em Product Info e o outro fica em Theme.css. Aí vamos subir. Aqui, ó, em Snippet, no meu tema Warehouse, eu já tenho a pasta referente à página do meu produto. Depois a gente vai fazer esse mesmo procedimento para encontrar a outra pasta que a gente precisa para editar, certo? Vamos lá. Abra o Snippet e vou procurar um local adequado para inserir a minha aplicação. Clico dentro da pasta, aperto Ctrl mais F, vai me abrir essa segunda barrinha aqui, ó, de pesquisa. Aqui dentro eu colo, aperto em Next. Cada uma linha dessa aqui, ele exibe uma condição para que esse meu botão ele seja renderizado. Aqui é uma condição, esse outro do else aqui é uma outra condição, tá? Então assim, você vai encontrar vários botões, mas todos eles são separados, ó, por if e else. Ou seja, o seu código não vai renderizar todos, ele vai exibir. Para cada condição dessa, ele vai exibir os elementos dentro dela. Ó. Entre o if e else eu tenho um botão, entre o else e o end eu tenho outro botão, tá? E assim sucessivamente. Beleza, Paulo? Já localizei os meus botões. O que é que eu vou fazer agora? Agora, aqui, a gente vai procurar um termozinho chamado endform. Ele pode vir dessa forma aqui, ou pode vir assim, ó. Aqui fez um autocomplete, deixa eu digitar. Aqui. Você vai encontrar dessas duas formas. Beleza, Paulo, encontrei. O que é que eu vou fazer agora? Depois do endform eu vou digitar um valor qualquer e vou salvar. Para que isso? Para que esse meu elemento ele seja renderizado lá na minha loja e eu saiba
em qual local eu estou editando, ou seja, vai aparecer para mim em algum lugar esse número 13, e isso vai me ajudar a me localizar dentro da minha página do produto. Aqui, ó, exatamente abaixo do botão, certo? Você pode fazer a mesma coisa no product título, né, que seria o título lá do produto, né? Vai inspecionar elemento, copia a classe, coloca aqui dentro, Ctrl+F, digita um valor e assim sucessivamente até encontrar a linha desejada. Já encontrei o local onde eu quero inserir meu script. Você vai abrir o bloco de notas que eu vou deixar na descrição. Você vai vir aqui, ó, copiar todo esse trecho até esse end if e vai colar aqui. Clico em salvar. Certo? Ah, Paulo, não apareceu nada. Por quê? Porque essa função a gente vai condicionar ela ao personalizar tema, que assim você vai conseguir manipular. Se você quiser fazer um teste, eu vou utilizar essa ferramenta, se ela me apresentar uma boa conversão, eu continuo. Caso não, eu vou remover. Então, para você não vir e ter que excluir todo esse código, né, de dentro do seu editor do código, a gente vai criar um campinho lá no personalizar que você só marca e desmarca, ou seja, ativa e desativa, tá? Fica bem mais prático dessa forma. Pronto, Paulo, beleza. Você disse que são duas pastas. Então a gente já editou a primeira, Product Info, correto? Correto. Agora vamos para a segunda. Eu abri uma segunda aba porque fica mais fácil para a gente. A segunda, eu vou utilizar o personalizar tema para me localizar, certo? E como eu disse, a gente vai editar lá no personalizar. Então, em vez de eu pegar um termo aqui qualquer, como comprar agora, né, uma classe do botão, como a gente fez no exemplo anterior, a gente vai pegar textos que estão lá no personalizar, porque aí a gente vai usar aquela ferramenta que a gente usou lá, né? Shopify Theme File Sys, para buscar esses termos e colar o nosso segundo trecho de código. Clico aqui em personalizar. Vou até a página do meu produto também. Aqui na barra de pesquisa, produto teste. Beleza, estou aqui no meu produto teste. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou vir aqui do lado, ó, em Product Page, que é o local onde eu quero inserir os nossos controladores, digamos assim, ou seja, as ferramentas que a gente vai utilizar para ativar, desativar, digitar texto, selecionar qual o elemento. Essa parte do elemento você vai entender quando eu inserir aqui, tá? Então beleza, Paulo. Estou aqui em Product Page, o que é que eu vou fazer? Você vai copiar qualquer texto daqui, ó, certo? E isso vai te auxiliar a encontrar o trechinho de código referente lá na nossa seção do produto. Deixa eu copiar esse. Vou voltar no editor do código. Colo aqui dentro e dou um search. Aqui ele encontrou dois: Feature Product Liquid e Product Template Liquid. Geralmente vai ser em seções, tá? Eu sei que é aqui, ó, Product Template Liquid, então eu já vou agilizar, mas de qualquer forma você pode fazer o teste. Cliquei aqui em Product Template Liquid. Aqui a gente está usando o tema Warehouse, mas se você seguir esse passo a passo, você consegue adaptar isso em qualquer tema. Cliquei aqui dentro, Ctrl+F, igual fizemos na pasta anterior, Ctrl+V e Next, certo? E aqui está, ó, os elementos que a gente copiou, o texto no caso. Beleza, o que é que a gente vai fazer agora, Paulo? Eu vou subir até o começo desse esquema. O que é esse, Paulo? É esse aqui, ó, toda essa estrutura que a gente chama de esquema. Ela que organiza essas configurações lá do personalizar tema. Por padrão, aqui tem uma abertura e aqui tem um fechamento, ó. Quando você clica, ele já seleciona o finalzinho. Mesma coisa aqui, ó, tá? Então, o código que a gente vai colocar, você poderia colocar depois de uma vírgula dessa em qualquer lugar. Mas para facilitar, a gente vai colocar logo o primeiro aqui, certo? Então, aqui na frente de Settings, você clica, dá um Enter, volta lá no bloco de notas onde tem a etapa seguinte e vai copiar esse próximo trecho aqui, ó, que tem as nossas configurações do personalizar.
copiei, venho aqui e dou um Ctrl V. Um preview rápido do que são essas configurações que a gente criou. Uma função de checkbox, você vai poder selecionar. Então assim, quero exibir, beleza, marca a caixinha e vai ficar exibindo esse contador randômico. Não quero exibir, desmarca a caixinha e ele oculta. Abaixo eu tenho dois ícones na verdade, um de olho e um segundo de carrinho. Eu vou mostrar para você lá esse de carrinho, que seria para quando você quiser alternar, você fazer um teste. Tantas pessoas adicionaram esse produto ao carrinho. Então você pode mudar. Em vez de tantas pessoas verem esse produto, você pode utilizar uma outra forma de persuasão. E aqui no final a gente tem a nossa estrutura para adicionar a mensagem que você quiser. Então não vai ficar uma mensagem fixa, você mesmo digita o que você quer que seja exibido lá. Em seguida eu venho aqui em salvar. Em seguida eu volto lá no personalizar e vou atualizar a página. Quando eu atualizar, ele vai aparecer aqui acima, as nossas novas configurações. Pronto. Agora a gente tem exibir contador, exibir ícone de olho, exibir ícone de carrinho e o nosso campo para digitar a nossa mensagem. Vamos descer aqui, ó. Eu já tenho meu olho e o número que ele vai alterando randomicamente, ó. 8, 11 e assim sucessivamente. Vamos lá, não quero exibir contador, desmarco e ele some. Clicar em exibir contador, vamos começar as nossas configurações. Aqui eu tenho um olho, mas eu não quero exibir o carrinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou desmarcar a opção do olho, que automaticamente ele vai passar para o carrinho, certo? Desmarquei o olho. Então aqui eu tenho o meu carrinho de produtos adicionados. Vou começar a digitar minha mensagem. Pessoas adicionaram ao carrinho. Então aqui a gente tem 10 pessoas adicionaram ao carrinho. Da mesma forma, se eu quiser o olho, aí eu tenho 11 pessoas que estão vendo esse produto, tá? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Antes de sair, não esquece de deixar o like. Deixa um comentário também sobre uma sugestão de vídeo que você deseja ver aqui no canal. Muito obrigado por estar acompanhando o nosso trabalho. Valeu e até a próxima.